Então, voltando. Muito bem, então vamos ao domínio de inconsistência. O que consiste então na inconsistência? Então, se nós pudéssemos traduzir numa pergunta, né, o que representa a inconsistência, seria esta: né? O efeito e a magnitude deste efeito, né, relacionado àquela intervenção ou àquela exposição, ela varia entre os estudos primários. Então, o quanto ela varia, quanto mais variação tivermos, mais inconsistência. Quanto menos variação, menos inconsistência. Tá? Mais consistentes daí serão eles. Então, nós podemos ter duas decisões, né? Observarmos que não, que esse efeito ele não varia muito, né, entre os estudos primários, o que seria um resultado muito bom, muito interessante, mas também podemos ter resultados que são muito diferentes uns dos outros, né? Então, a nossa resposta daí seria sim, né? Quando nós temos inconsistência, né, normalmente ela está relacionada a algumas questões relativas aos estudos primários, né, como por exemplo, né, as populações dos estudos primários, elas são muito diferentes entre eles, né? Por exemplo, quanto à severidade da doença no baseline, então se eu tenho um estudo que a inclusão dos pacientes foi incluir pacientes com um nível de doença menor, obviamente que ele vai ter um resultado, possivelmente ele terá um resultado diferente daqueles que incluíram pacientes com um nível de doença mais severa no baseline. Então, a característica de entrada desta população, ela interfere nessa inconsistência, né? Outro elemento é em relação às intervenções diferentes, por mais que estivermos trabalhando com a mesma intervenção, né, muitas vezes os protocolos dessa intervenção eles são diferentes, né, em relação a dosagens. Vamos supor que sejam medicamentos, em relação a dosagens, em relação à posologia desses medicamentos, né? Então podemos ter variação desses protocolos, consequentemente eu vou ter efeitos diferentes, né? Eu posso ter também co-intervenções, a pessoa além de usar aquela medicação, ela usa outras medicações e essas outras medicações vão trazer inconsistência, né? Também podemos ter inconsistência relacionada aos desfechos que são avaliados. Por exemplo, os desfechos podem ser avaliados em momentos, em follow-ups diferentes. Então, obviamente, se eu avalio por mais tempo, eu dou mais tempo para o desfecho acontecer, e isso pode trazer um resultado diferente. E métodos diferentes, né? Metodologias diferentes, metodologias que eu tenho um cuidado melhor e metodologias que eu tenho um cuidado menor, né? Que eu vou ter mais vieses, mais riscos de vieses, e como nós vimos anteriormente, no risco de viés, eu posso ter uma superestimação dos resultados quando eu tenho mais riscos de viés. Então, o risco de viés aqui, por exemplo, que é um item metodológico, ele também pode estar trazendo inconsistência, tá? Então, às vezes é uma série de fatores, né, que trazem essa inconsistência. Muito bem. Então, como é que nós vamos decidir quanto à aplicação do grade, da certeza da evidência, tá? A gente vai considerar essa inconsistência não grave, e aí não vamos rebaixar nenhum nível quanto à inconsistência. Podemos decidir que ela é grave e aí rebaixarmos em um nível, ou podemos decidir que ela é muito grave e rebaixarmos então em 2 níveis. E como é que nós vamos tomar esta decisão? Né? Baseado em 4 elementos. Primeiro, tá? A variação das estimativas de efeito,
Que estimativas aqui eu estou me referindo? As estimativas pontuais, não é o intervalo de confiança, sim, mas sim o centro do diamante, o centro do resultado de cada um dos estudos individuais. Depois, a sobreposição dos intervalos de confiança, né? O quanto eles estão sobrepostos ou não. Depois, nós vamos para o item de heterogeneidade estatística, né? Se foi detectada uma heterogeneidade estatisticamente significante, observada por um valor de P, por um teste estatístico, e o I ao quadrado, né, que é o nosso coeficiente de determinação, né, se ele qual é o valor dele, né, e se nós temos, muitas vezes ele tem um valor alto, mas nós conseguimos explicar o porquê que ele tem um valor alto, né. Então, nós vamos decidir quanto à inconsistência em cima desses 4 elementos aqui. Então, vamos explorar melhor esses elementos. Muito bem, então eu volto aqui ao exemplo da vacina BCG, que é o exemplo que eu estou trabalhando ali na composição da certeza da evidência, ali no site do Grade Pro. Então nós temos aqui o grupo de pessoas que foram vacinadas, aqui em verde, e o grupo de não vacinados, né? Então vamos para este primeiro exemplo. Então nesta primeira linha, né, este estudo, de 123 pessoas que foram vacinadas, 4 tiveram o desfecho, o evento de interesse, né, que nesse caso é morte por tuberculose. E neste outro caso aqui, né, de 139 pacientes, 11 tiveram o evento, né? Quando nós comparamos aqui a taxa de risco de um grupo, o risco de nós termos o desfecho no grupo que foi vacinado, dividido pelo risco do grupo que não foi vacinado, nós temos uma medida de 0,41. Então é uma medida de proteção, né? Ou seja, eu tenho um efeito protetor que está aqui, 0,41, então esta é a estimativa pontual. E esse tracinho aqui é o intervalo de confiança, que ele varia de 0,13 aqui, né, até 1,26, tá? 0,13 aqui, aliás, né, até 1,26 aqui neste ponto. Então ele cruza a linha central, né, a linha de não diferença, né? Então, neste estudo aqui, especificamente, não foi detectada diferença significativa de proteção, embora o efeito seja protetor, né? Mas não foi significativo, né? Muito bem, isso pode estar relacionado a esse pequeno número de eventos aqui, né, em cada um dos grupos. Pode estar relacionado a isso. Olhando para os outros estudos, né, essa variação das estimativas de efeito, as estimativas de efeito, né, observamos que todas elas, né, à exceção de 2, né, que são essas vermelhinhas aqui, né, elas estão na faixa da proteção, tá? Todas elas, à exceção dessas 2. Eu não estou olhando para o intervalo de confiança, mas sim para a estimativa pontual de cada um dos estudos, né? Então, pode-se dizer que nós temos resultados consistentes entre a maioria dos estudos? Podemos dizer que sim. Então, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, tá? A variação dos intervalos de confiança, o quanto eles são sobrepostos, né? Então, aqui podemos observar sobreposição dos intervalos de confiança, né, nesses estudos que estão em vermelho, tá? E sobreposição dos intervalos de confiança nos que estão em azul, né? Então, aqui, de uma forma geral, né, podemos observar que há um pouco de inconsistência, porque os intervalos de confiança,
eles não estão exatamente todos eles sobrepostos, né? Nós temos um pouquinho de inconsistência, tá? Podemos aqui traduzir esta inconsistência, né, de que algumas populações vão se beneficiar mais que outras, certo? Então temos um pouco de inconsistência, tá? Agora o terceiro e quarto elementos, né, da inconsistência que avaliamos, né? Aqui foi detectado uma alta e significativa heterogeneidade estatística. Por que alta? Porque o nosso I2 está em 92%, então ele é extremamente alto. Lembrando que ele pode variar de 0 a 100%, né? E aqui temos um valor de P significativo, o que indica que há uma heterogeneidade estatística significativa, tá? Então essas informações, elas nos mostram que alguns pacientes se beneficiam muito mais do que outros, né? Tem muita variabilidade de efeito nessas populações aqui que foram estudadas, avaliadas nesses estudos aqui, certo? Bom, muito bem. Então, se nós não tivéssemos mais nenhum elemento aqui para decidir, nós rebaixaríamos a certeza da evidência em 1 ou em até 2 níveis, em função dessa alta heterogeneidade, né? Entretanto, nós podemos ter análises que tentam explicar parte ou toda esta heterogeneidade, né? Se nós conseguirmos explicar essa heterogeneidade, né, a gente pode não ter que rebaixar, né? O que seria explicar, né? Quais são os fatores que estão contribuindo para esta heterogeneidade? Então, é possível explicar o que está trazendo esta inconsistência? Neste caso aqui, né, essa inconsistência avaliada por este coeficiente, né, quando ele for de 26 a 50%, dizemos que a heterogeneidade é moderada, ela é alta quando esse coeficiente vai de 51 a 75% e muito alta acima de 75%, que é o nosso caso, né? Nós temos um coeficiente de 92%, né? E que análises adicionais poderiam estar explicando essa heterogeneidade observada? Então, análises de subgrupo ou análises de sensibilidade, né, como aquela que nós fizemos ali no risco de viés, por exemplo, ou análises de meta-regressão, que vão trazer essa explicação, então. Tá? Então, vejamos aqui. Na análise de sensibilidade por risco de viés, que é uma das variáveis que nós já observamos que ela altera os resultados, né, o que nós podemos observar aqui, né? Que quando a gente divide os estudos por alto risco de viés ou baixo risco de viés, nós temos um coeficiente de determinação de 89% naqueles estudos com alto risco de viés, né? Ou seja, uma heterogeneidade significativa. Entretanto, nós temos um baixo coeficiente de 0% naqueles estudos com baixo risco de viés, né? Então, o risco de viés, ele é um dos elementos que está trazendo inconsistência, né? Podemos observar aqui por esta análise de subgrupos por risco de viés, tá? Então, o risco de viés explica parte daquela heterogeneidade de 92% que observamos na meta-análise geral, tá? Outro elemento aqui que, neste caso, foi avaliado, foi testado quanto à possibilidade de trazer inconsistência, né, foi essa questão da onde foi coletado o dado, né? Se esse dado ele foi coletado em regiões mais quentes ou em regiões mais frias, né? Nós sabemos que a vacina BCG, que vai prevenir para tuberculose, né,
a tuberculose é uma doença que vai ser mais incidente, mais prevalente em regiões com mais frio, né? Em regiões que, quando nós não temos muito frio, né, nós não teremos muito incidência ou prevalência, ocorrência de uma forma geral, né, de tuberculose. Muito bem, então como proxy para essa questão de calor ou frio foi usado um dado que diz respeito à latitude da região onde foi coletado o dado. Tá? Então era era uma análise, era um elemento adicional que foi testado ali no banco de dados. Tá? Então este aqui é o resultado da meta-regressão, tá? Que é uma regressão linear, que nós temos aqui um preditor que é o nosso preditor seria a latitude, né? Se a latitude ela altera o efeito, né, da proteção da vacina, né? Então, o que podemos observar aqui, né? Lembrando que 92% de heterogeneidade estatística significa o quê? Né? Que dos 100% da heterogeneidade possível de ser observada, 92% é devido a variáveis relacionadas à minha população, à minha intervenção, a características clínico-metodológicas, né, daqueles estudos primários. E 8% por erro aleatório populacional. Tá? Muito bem. Então, aqui, esta meta-regressão, ela foi rodada por duas variáveis, por latitude, tá? E por risco de viés. E vejam que ela explica em 95,98%, então arredondamos para 96%, esta heterogeneidade observada. Tá? Né? E esses moderadores, aqui, esses dois moderadores, eles contribuem significativamente para esta regressão aqui. Muito bem. Então, as características amostrais ou metodológicas, elas respondem, então, risco de viés e latitude, elas respondem por aproximadamente 96% desta heterogeneidade estatística, que era de 92% observada. Então, de toda aquela heterogeneidade estatística observada, quase toda ela, né, quase 100% dela é respondida, é explicada por essas duas variáveis. Né? Então, nós conseguimos explicar, nós conseguimos demonstrar quais são os elementos que estão trazendo inconsistência para aquela estimativa. E isso é muito bom. Né? Então, neste sentido, nós não vamos rebaixar a nossa meta-análise, né, os nossos dados, por inconsistência, porque a gente, embora ela seja alta, né, nós conseguimos explicar e explicar muito bem, né, quase 100% desta variação. Ok? Agora, quando nós rodamos a meta-regressão só pela variável latitude, né, vejam que o coeficiente de determinação, né, ele já não é muito alto, né, ele é 79,5%. Então, arredondando, 80% daquela heterogeneidade é explicada pela latitude, né, e os outros 16%, que é a diferença para 96%, vai ser explicada pelo risco de viés. Como esta variável latitude é uma variável quantitativa, nós conseguimos montar uma equação linear, né, em que nós temos aqui o nosso y seria a nossa medida de efeito, né, o A seria o meu intercepto, né, o meu beta, e o B seria o nosso coeficiente angular da reta.
né? E o x seria a nossa variável preditora, né? Que seria, neste caso, a latitude. Então eu consigo, né, a partir do intercepto e a partir do nosso coeficiente angular, né, eu consigo estruturar esta equação aqui, né? Uma vez estruturada, quando eu alimento esse x pela latitude respectiva da cidade onde eu quero fazer uma predição do efeito, né, eu consigo então ter um efeito aqui calculado. Então vamos aqui a algum exemplo. Há 3 exemplos. Eu peguei uma cidade bem lá no norte, que é Manaus, que ela está na latitude 3, lembrando que a latitude inicia aqui no meridiano do Equador, né? Aqui o Equador é latitude 0, e à medida que a gente vai indo para os polos, ele vai aumentando a latitude, né? Então, aqui a cidade de Manaus, sua latitude é 3. Então, quando nós calculamos aqui esta equação, né, e o resultado desse y, ele não vai dar diretamente este risco relativo, né, porque nós temos o resultado desse y, ele vai ser numa escala logarítmica, e nós temos que calcular o risco relativo tirando desta escala logarítmica. Então, depois que tiramos, esse risco é 1,18, ou seja, aqui nós não temos efeito protetor, né, desta vacina nesta região, né? Já pegando uma cidade aqui de Belo Horizonte, que nós temos um clima não tão quente, mas ainda assim não tão frio quanto aqui no sul, né? Numa latitude de 19, nós teremos um risco relativo de 0,74, então nos dará uma proteção de 26% para a morte por tuberculose. E aqui em Santa Maria, a cidade onde eu resido, né, latitude 29, nós teremos um efeito protetor maior ainda, de 0,55, que nos dará uma proteção de 45%. Muito bem. Resumindo, consigo explicar, né, esta heterogeneidade? Sim, consigo, né? A latitude e o risco de viés explicam praticamente toda esta heterogeneidade observada. Então, neste caso específico, nós decidimos por não rebaixar o elemento inconsistência, né? Não rebaixar em nenhum nível. Então, voltamos aqui para o nosso grade, né? Lá no item inconsistência, também decidimos em não rebaixar, tá? Não grave. Aqui neste outro exemplo, nós temos um outro estudo, são dados de prevalência de halitose, né? E aqui nós temos a análise, né? A meta-análise, né? Com todos os estudos, né? O que nós observamos aqui? Que nós temos uma prevalência de halitose de 32%, né, na população, né, neste conjunto de populações aqui, né, a prevalência média ela foi 32%, com uma variação de 25% a 39%. Né? Entretanto, nós podemos observar aqui bastante inconsistência, tanto das estimativas pontuais quanto dos intervalos de confiança, né? Assim como também observamos uma heterogeneidade muito grande, né? Então, essa inconsistência aqui, traduzida tanto por esses três elementos, as estimativas pontuais, os intervalos de confiança, né, o P significativo, né, e o I ao quadrado, ela demonstra que algumas populações têm uma prevalência bem menor do que outras, tá? Ou algumas maior do que outras, vice-versa. Muito bem. Então, eles fizeram também uma análise de meta-regressão para ver se eles conseguiam identificar os fatores que explicassem tamanha variabilidade.
E aliás, então eles colocam aqui, né, e antes disso, o que significa 99,8%, né, o coeficiente I ao quadrado? Significa que 99,8%, ou seja, praticamente 100% dessa heterogeneidade, ela não é devido a erro amostral, né, que é o amarelinho, ela é devido a fatores relacionados a essas populações, né, e ao método também. Muito bem. Então veja aqui que na análise de meta-regressão, né, que foi, eles levaram em consideração dois fatores, duas variáveis explicativas, né, foi o status socioeconômico, alta renda, média ou baixa renda, e o ano de publicação. Então vejam aqui que quando ajustou-se por estas duas variáveis, né, o coeficiente de determinação, que é aquele que explica, né, o quanto desta heterogeneidade observada ela é explicada por estas duas variáveis, chegamos a um coeficiente de 60,3, ou seja, praticamente 2/3 dessa heterogeneidade ela é explicada por essas variáveis, né? Então somente 1/3 dessa heterogeneidade a gente não consegue explicar. Então aí muda de figura, já não é tanta. Nós sabemos que os resultados são inconsistentes, mas nós sabemos o que explica essa inconsistência. Então não significa que nós não sabemos, nós estamos perdidos quanto ao que justifica essa variação de efeito. Nós sabemos um pouco, né? Então nós temos uma certa certeza da evidência, né, nesse sentido de inconsistência. Então não rebaixamos, aliás, nós aqui vamos rebaixar, né, ao invés de rebaixarmos em 2 níveis, né, que se nós não soubéssemos que fatores explicariam tamanha inconsistência, nós teríamos que certamente rebaixar em 2 níveis, por todas as coisas serem inconsistentes, né, os intervalos de confiança, as estimativas pontuais, a heterogeneidade, mas não, nós sabemos, né, então rebaixamos em 1 nível, tá, porque 60% daquela heterogeneidade é explicada pelo status socioeconômico e ano de publicação, né? Agora 40% aqui eu não sei o que explica, né? Então eu rebaixo a certeza da evidência. Aqui um outro exemplo, né? Aqui são estudos observacionais verificando se há associação entre a presença de diabetes e o risco de periodontite, estudos de acompanhamento longitudinal, e esta é uma revisão sistemática, né, com uma meta-análise fazendo um agregado dessas estimativas, né. Então aqui podemos observar também, né, valores pontuais, todos eles mostrando que o diabetes ele aumenta o risco de progressão de doença, né, porque nós temos uma faixa, as estimativas todas na faixa do 1, exceto esta aqui, né, esta estimativa aqui, que está na variação de proteção, né, o que significaria dizer que o diabetes protege para a perda da inserção, né? Então, elementos pontuais. Segundo, intervalos de confiança, todos estão sobrepostos, né? A exceção deste aqui que diverge um pouco, né, e dessa porção aqui. Em relação também ao coeficiente I ao quadrado, nós temos um alto coeficiente, né? Então, se não tivéssemos elementos para explicar essa heterogeneidade, rebaixaríamos em 2 níveis, né? Vamos ver. Então, 89,7% desta heterogeneidade é explicada por variáveis, né, variáveis clínico-metodológicas, e 10%, né, por erro amostral,
tá? Erro aleatório nos estudos primários. Muito bem. Então eles fizeram aqui uma análise de meta-regressão e aqui estão os coeficientes, né, de explicação dessas variáveis. Então vejam, a forma como foi coletado o dado da presença da periodontite, aliás, da progressão da periodontite, né, variou. Aqui foram 4 categorias. A forma como o diagnóstico da diabetes também variou, né, e o tamanho amostral também variou, menos que 500 ou mais que 500. Tá? Então, essas 3 variáveis aqui, elas variaram entre os estudos e elas explicam, né, esta aqui, 22,7%, 12,8% e 25,2% desta heterogeneidade observada. Né? Significa dizer que desta faixa verde aqui, né, 12,8% por esses critérios de diagnóstico do diabetes, 22,7% pelo diagnóstico periodontal, 25,2% pelo tamanho amostral dos estudos primários e em torno de 30% eu não consigo explicar. Né? Então, como é só uma parte que eu não consigo explicar, né, eu rebaixo em um nível. Entretanto, quando não há disponibilidade de análises de subgrupos ou de análise de meta-regressão, né, como essas, então, como é que eu vou decidir? Decidir, então, com base na análise das estimativas pontuais, da sobreposição dos intervalos de confiança, do I ao quadrado e do valor de P da heterogeneidade. Então, vejamos aqui neste exemplo. Né? Esse exemplo, nós temos valores, estimativas pontuais, né, que tem uma certa inconsistência, né, intervalos de confiança que tem uma certa também inconsistência, eles se sobrepõem, mas boa parte não fica sobreposta e alguns não ficam sobrepostos, por exemplo, este e este, né, este com este. Né? Então isso mostra uma variação de efeito ali. Muito bem. Nós temos um coeficiente que é moderado, né? Ele não é baixo, ele é moderado. É uma heterogeneidade quase não preocupante, né? Que seria o ponto de corte 40%. Então vejamos, né? As variações das estimativas, muita variação, sobreposição dos ICs, a variação, né? A heterogeneidade foi significativa, P menor que 0,01, e o valor do I ao quadrado foi 42%. Então aqui nós rebaixamos em um nível por inconsistência. Vejamos este outro exemplo, né, que é o mesmo banco de dados, entretanto nós temos agora uma inconsistência um pouco maior, em função desses intervalos de confiança, que agora eles estavam um pouco sobrepostos, agora menos ainda. Né? A mesma coisa as estimativas pontuais, eu tenho várias estimativas aqui pontuais neste lado, né, no lado do risco, e outras várias no lado da proteção. Né? Então, um coeficiente aqui que já é mais importante, de 62%. Então, como não temos análises para explicar esta heterogeneidade, suponha que a revisão sistemática que vocês estão avaliando, ela não tenha esse dado, aí vocês como é que decidirão então? Né? Rebaixar em 2 níveis. Tá? Aqui caberia rebaixamento em 2 níveis. E claro que a gente vai ter que explicar lá naquela legenda o porquê que a gente tomou essa decisão. Né? E aí faz um texto explicativo. Muito bem, esse outro conjunto de dados, né? Quando observamos aqui as estimativas pontuais, vejam que todas elas, né, na área a favor
do tratamento, né? Não há muita variação. Nós temos sobreposição de todos os intervalos de confiança, heterogeneidade estatisticamente significante, né? Vejam o P. O P é 0,2, então não foi significativa esta heterogeneidade, e um I² de 20%. Né? Então, neste caso, nós não iremos rebaixar por inconsistência. Né? E quando temos apenas um estudo, né, para avaliação da certeza da evidência, vamos supor que o resultado daquela revisão sistemática, né, seja um estudo apenas. Né? Como é que nós aplicamos esta decisão? Né? Nós decidimos por não rebaixar por inconsistência, porque o estudo ele não pode ser inconsistente com ele mesmo, se só tem ele.